Bom dia a todos. Mais um evangelho aqui da casa Centro Espírita Casa de Redenção, Joana de Ângeles. Hoje escolhemos uma passagem do evangelho do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o item 8, a lei de amor. Eu vou fazer uma leiturazinha para que a gente possa se inteirar do conteúdo do capítulo e sem antes agradecer o convite, do presidente da casa, da confiança que ele deposita a nós de fazer esse trabalho, que é um trabalho muito sério, de muita responsabilidade, é um trabalho de cura, Nós nos conectamos nesse período através da eletrônica, pela dificuldade de estarmos presencialmente, mas a gente sabe que para o espírito não existe tempo nem espaço. Onde nós estivermos e se estivermos conectados, nós receberemos toda ajuda, todo amparo que precisamos nesse momento que estamos vivenciando. Então, vamos para a leitura. Instruções dos Espíritos, a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Interessante, Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Quer dizer, se antes éramos instintos, à medida que a gente vai amadurecendo psiquicamente, amadurecendo espiritualmente, nós estamos saindo desse momento de instinto para sentimentos mais elevados. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. Nem precisa tanta purificação assim, A gente já consegue ter sentimentos mais elevados. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Todo mundo lembra que na época de Jesus, os seguidores do cristianismo, os seguidores de Jesus, eram levados ao circo para os leões. E eles, por amor ao Cristo, por vivenciar o amor, iam para a prova, ébrios de esperança por uma vida melhor, com certeza. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, está em letras destacadas, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar os sentimentos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso,
como a bolota encerra o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do laborioso presente, e mais do que bens terrestres, levar-vos-á a glória, a elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Queridos, ao ler esse tópico, né, que fala da lei do amor, eu me ative, por conta do momento que estamos passando, né, ao termo reencarnação, que eu falei que estava destacado, né? Quando ele diz assim: o Espiritismo, a seu turno, além de falar do amor, né, como um sol que atinge a todos, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Então, eu fiquei mais ligada a esse tópico do Evangelho, né? Porque o momento, estamos vivendo esse processo da perspectiva da gente olhar para a reencarnação. Por que a gente está precisando de olhar para a reencarnação? Porque o momento em que estamos vivendo, né, com essa pandemia do Covid, estão acontecendo muitas mortes. As pessoas estão sendo chamadas para o plano espiritual e muitas estão sendo pegas de surpresa. E isso tem causado um pânico, isso tem causado um medo, isso tem causado uma mudança significativa e profunda para todos nós. Agora, considerando, né, o que nós já conseguimos aprender e aprender com a doutrina espírita, né, que vem nos trazer a verdade da imortalidade da alma, né, vem nos falar da comunicabilidade dos espíritos, vem nos falar das possibilidades de habitarmos vários mundos, né? Então, é necessário, é um chamado que a doutrina espírita nos faz para a gente se comportar, né, de uma maneira peculiar, de acordo com esses princípios, diante do chamado da morte, neste momento que estamos passando. Não chegou ainda a nós, mas chegou aos nossos conhecidos, ao vizinho, né, aos profissionais de saúde, né? No entanto, existe uma comoção muito grande, um medo muito grande da morte. E esse medo, em vez de servir de alicerce e tal, está tirando o sossego das pessoas. As pessoas estão vivendo de uma forma tão amedrontada, tão temerosa, que esse medo está repercutindo em mais doença, inclusive em muitas doenças psíquicas. Muitas pessoas adoecendo de transtornos mentais, né? Muitas pessoas entrando em parafuso por conta desse medo. Quantas pessoas no início da pandemia precisaram de acolhimento, precisaram de apoio psicológico. Eu mesma participei de um grupo em que a gente prestava suporte, acolhimento, não era terapia, era um acolhimento. E assim, era interessante como a queixa de todos, quando a gente escutava pelo telefone, era que estavam com medo. Mas medo do quê? Elas não sabiam. E aí começavam a criar o medo de, não sei o que será no futuro. E a gente sempre falava assim: vamos viver o dia de hoje sem medo, né? O dia de amanhã a Deus pertence. Vamos viver a cada dia o seu próprio cuidado. E aí, o que acontece? Esse medo, se a gente potencializar esse medo só vai trazer prejuízo, porque o medo diminui o sistema imunológico, ele deprime o sistema imunológico. E deprimindo o sistema imunológico, as doenças podem acontecer, as doenças aparecem, né? Então, assim, vamos viver um pouquinho o que a gente aprendeu com a doutrina espírita. Já que a doutrina espírita nos fala, né, de espírito, nós somos espíritos. Eu agora estou aqui neste momento fazendo essa palestra, mas tenho certeza absoluta e inabalável que tem espíritos aqui do meu lado,
tá? Que nós estamos sempre vendo espíritos. Eu tenho uma prima que ela é médium e de vez em quando ela relata que está deitada e entra um espírito no quarto e ela fica com medo. E o pior é que a gente tem medo, né? É interessante que assim, meu pai morreu, mas eu não quero que ele venha me visitar não. Fica longe de mim mesmo. Por que isso? Por que a gente não naturalizar mais esse contato com os espíritos, trazer para nós essa realidade espiritual, né? Sabe por quê também? É porque nós criamos um apego muito grande ao personagem. A gente não consegue se desprender, né, da matéria, do personagem. Quantas pessoas têm os pais doentes, adoecidos, que já viveram 80, 90? Eu mesmo tenho um paciente que tem a mãe de 95 anos, ele, ai doutora, minha mãe está doente. Eu digo, sim. Já pensou na morte de sua mãe? Sua mãe vai morrer. Sua mãe já viveu o que tem que morrer. Já viveu o que tinha que viver, né? A gente precisa ter essa atitude de respeito ao tempo de cada um. E cada um tem um tipo de morte, cada um escolhe, inclusive, o tipo de morte. Por incrível que pareça, nós escolhemos a forma que vamos morrer de acordo com a vida que nós vivemos. Nós morremos exatamente da maneira como a gente vive. Se nós somos pessoas, né, que cultivamos boas amizades, bons amigos, vivemos sempre cercados de bons amigos e tal, nós vamos, no dia da nossa morte, ter muitos amigos ao nosso lado. Se nós somos medrosos, temos medo de morrer, a gente vai morrer de uma forma amedrontada. Se nós não consideramos a morte como fazendo parte da nossa vida e... sabe, assim, eu conheço uma pessoa que era médico e que não dava importância à própria saúde, e muito menos pensar na morte. Infartou aos 66 anos e foi pego de surpresa, e a família toda foi pega de surpresa. Então isso é só para exemplificar o quanto a gente pode e deve planejar a forma como a gente quer morrer, né? Então assim, reconhecer que somos espíritos imortais, e que nesse processo da morte, ninguém pode morrer por nós. E como nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos. Isso é muito importante nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que a gente traga essa realidade para perto da gente, que a gente traga essa verdade para perto da gente. E todas as pessoas que foram acometidas por esse vírus, né, misterioso até o momento, as pessoas estão aí, os médicos estão aí se degladiando, buscando o melhor caminho, o melhor protocolo, e ninguém tem nenhuma certeza do melhor protocolo, né? Ele surpreende a gente em todos os sentidos, mesmo porque quando esse vírus chegou, ele não escolheu comunidade, ele não escolheu classe social, nem cor, ele foi equânime em contaminar qualquer pessoa de qualquer classe social. E impressionantemente, né, curiosamente, os primeiros acometidos foram as pessoas de classe média alta. A exemplo do CEO do Santander, que foi contaminado, muito rico, morreu, e morreu de uma forma peculiar. A filha dele deixou um depoimento dizendo que o pai milionário morreu sufocado com falta de ar. A riqueza toda ficou em casa e ele morreu porque não tinha como comprar o ar. Não tem dinheiro que compre ou substitua alguém na hora da morte. A gente pode ser o mais rico do mundo, ninguém pode morrer por nós. A morte é única, é insubstituível. Nem nos mitos, nem nas lendas a gente encontre um mito, um fenômeno que alguém tenha morrido pelo outro, né? Se morreu, substituiu temporariamente, mas se morreu não, se substituiu, foi temporariamente, mas a morte vai chegar para ele de alguma forma, né? Então assim, aí o que acontece? Com esse medo, né? Com esse pavor que a gente tem da morte, o que é que acontece? A gente nega a morte, a gente se distancia da morte, a gente não quer ouvir falar de morte. Aliás, a gente não quer ouvir nem falar de doenças que tragam a possibilidade da morte. A exemplo do câncer. A gente não fala, fulano está com câncer, fulano está com aquela doença. Ah, fulano está com CA. A gente busca metáforas para encarar uma realidade que é inexorável, tá? Então, assim, em vez de a gente ter medo da morte, a gente
precisa e deve ter respeito à morte. Porque quando a gente tem medo, quando a gente se apoia somente no medo, o que acontece? A gente se distancia, a gente nega, a gente não quer ver, a gente não quer saber, né? As pessoas acabam institucionalizando a morte, hospitalizando a morte, colocam o doente bem longe de si, para morrer no hospital, para a gente não ver o processo da morte, né? São poucas as pessoas que dizem assim: ah, meu pai morreu em meus braços, eu vi o último suspiro de minha esposa que eu amava tanto, né? Minha mãe, por exemplo, morreu em meus braços. Eu, na época, era enfermeira e ela, graças a Deus, a gente prestou todos os cuidados em casa mesmo, eu aspirava, eu cuidava, e ela morreu de velhinha. Os órgãos foram se diminuindo de função e tal, teve uma pneumonia e morreu tranquilamente em casa. A melhor morte do mundo é morrer em casa. Claro está que a gente precisa de um hospital para prestar os cuidados, mas se a gente tem consciência de que aquele ente amado, ente querido vai morrer, por que não contratar um home care, botar em casa para morrer junto dos afetos, né? Então, assim, trazer a morte para perto da gente, não negar e não ter medo e não distanciar, porque o medo faz com que a gente se distancie e, assim, o medo é porque a gente projeta a nossa morte na morte do outro. E eu, como não quero viver a minha morte, eu não quero saber da minha morte, eu não quero conversa com morte. Quando a gente troca o medo por respeito, aí a gente traz a morte para perto da gente. Aí a gente planeja a nossa vida sabendo do dia inexorável da nossa morte. Eu mesma aqui em casa já falei para os meus filhos como é que vai ser o meu funeral e que a morte é uma realidade. Sempre que eu viajo, eu deixo aviso para eles onde estão os documentos, etc. Porque assim, a gente tem que viver com essa realidade que é muito próxima da gente, né? Então, com o respeito, a gente traz a morte, a gente conversa, a gente tem uma vida muito mais saudável, sem medo, sem pavor, né? Claro está que quando se trata de pessoas que nós amamos, a exemplo de a morte de um filho, que é muito doloroso, a morte de uma pessoa que é um esposo que é amado, uma esposa que é amada, porque tem situações que tem gente até que pede que o outro morra, né? Tem situações que a gente pede. Eu mesmo tinha uma paciente que ela tinha sido abusada sexualmente pelo pai dos 8 aos 14 anos, tá? E aí ela disse, no dia da morte do meu pai, todo mundo chorava e eu sorria. E ninguém entendia porque eu estava sorrindo, mas eu sabia o alívio que estava me dando a morte do meu pai, né? Então, assim, a morte pode... a morte dos entes queridos, né, normalmente causa muita dor, mas a gente tem que reconhecer também o seguinte, que a gente não pode... a gente tem duas escolhas diante das mortes dos entes queridos. Ou a gente tem a dor da saudade, da separação, da ausência, ou a gente transforma aquele evento em um sofrimento incomensurável, né? Antigamente as pessoas usavam preto, ficavam de luto diante da morte do marido, as viúvas usavam preto, né? Usavam 2 alianças na mão esquerda para significar que estavam viúvas, né? E ficava assim, naquele luto interminável, né? Aquele luto prolongado, inclusive assim, trazendo a memória da pessoa que morreu para perto de si, né? Assim, interrompendo, interferindo no desprendimento da pessoa, que quando a gente morre, a gente vai para outro plano, a gente sai daqui da terra, o casulo fica aqui na terra, mas a gente vai para outro plano, tá? Então, assim, a gente não pode transformar essa dor num sofrimento prolongadíssimo. A gente precisa naturalizar a morte. A morte é um processo natural e todos nós, inexoravelmente, passaremos pela morte. Aliás, a morte, eu acho que é um evento que equaliza a dor de todo mundo. Todo mundo sente dor da morte, sabe? É uma forma de equalizar a dor, né? Então, assim, se todo mundo sente dor, a morte é uma possibilidade que a gente, todos nós somos iguais diante da morte, né? Pela dor. Então, assim, nascer e morrer, né? Será que a gente às vezes pensa assim, o oposto da morte é a vida? Não é. Porque a vida existe nos 2 planos, tanto no plano terreno como no plano espiritual existe vida.
É tanto assim que se você buscar uma definição para a vida, a gente não encontra definição de vida. O que é a vida? Não existe lá no dicionário de Aurélio uma definição. Assim, a gente sabe que para viver, para nascer, para ter vida, é necessário que haja uma fecundação, né? Haja um nascimento em em todos os reinos. Talvez eu vi uma definição, acho que foi a doutora Ana, que ela diz assim, que a vida é uma transmissão da sexualidade, alguma coisa assim, né? Porque a vida em si é constante. A gente morre e continua vivendo. A gente morre e continua vivendo. Isso aqui é muito, muito interessante. Haja visto que a gente morre todos os dias um pouquinho. Todos os dias a gente morre um pouquinho. Não só por conta das nossas células estarem envelhecendo, não só por conta de que, à medida que o metabolismo vai diminuindo, as doenças vão chegando, né? Assim, eu acho engraçado porque, assim, tem sinais de que nós estamos morrendo e a gente não quer reconhecer, né? Nossas vistas, nossa visão não é mais como a visão que nós tínhamos aos 15 anos de idade, né? A partir dos 40 a gente já começa a ver ofuscado, obnubilado, a gente começa a ver, precisar de óculos, né? O metabolismo vai diminuindo, as doenças vão chegando e a gente não quer reconhecer. Os cabelos ficam brancos e a gente não quer ter aparência de velha, a gente pinta os cabelos, né? Nós fazemos maquiagem, as mulheres, porque a gente não quer lidar com a velhice. A velhice, inexoravelmente, vai levar para a morte. Por que a gente nega tanto a velhice? Porque que a cultura, não é? Porque a sociedade coloca sempre o idoso ou velho como uma pessoa, né, escanteada. Porque aqui no Ocidente se dá um tratamento tão desumano para o velho. Quantas explorações existem em torno do velho, da velhice? Porque aquele ali não presta mais para nada, tá para morrer. No Oriente já é diferente. Os japoneses, eles têm todo um ritual, né, de respeito, né, de cultura, ou de respeito cultural ao idoso. Inclusive, assim, aos antepassados. Nós sabemos que nós herdamos geneticamente, não só de pai e da mãe, mas herdamos também geneticamente traço de caráter dos nossos antepassados. E lá no Oriente eles têm todo esse cuidado com a velhice e com os antepassados. Então a gente precisa trazer o velho mais para próximo de nós, não só como aprendizagem, mas também como valorização da vida. É a vida naquele momento de maior sabedoria. É a vida naquele momento da perspectiva do renascimento de uma nova vida com a morte dele, né? Então, assim, a morte nos traz uma plenitude de vida. Parece paradoxal, né? Mas observe quando a gente diz assim, ó, eu estava morrendo de saudade. Não é termo que a gente sempre usa? Ou seja, eu estava no limite da saudade, eu preciso me preencher de você, né? Eu estava morrendo de fome, eu preciso me preencher para matar essa fome. E a morte, assim, eu preciso me preencher de vida. Eu estou morrendo de vida, eu estou morrendo da morte, porque eu preciso me preencher de vida. E a próxima etapa, depois da morte do casulo, é uma vida plena, é uma vida de plenitude. Haja visto, se isso não é verdade o que eu estou falando para vocês, o que a gente ouve dos relatos das pessoas que tiveram experiências de quase morte. Todas as pessoas que passaram pela experiência de quase morte retornam contando uma situação surpreendentemente linda e maravilhosa do que viveram nesse desprendimento. Todas, né? Jung, no livro Memórias e Reflexões, ele fala de um episódio que ele esteve doente, muito doente, hospitalizado. Não sei se chegou a fazer uma cirurgia, mas eu sei que ele se desprendeu, teve uma experiência de quase morte, quase que davam ele como morto, e quando ele voltou, ele não só descreveu, que ele disse assim, eu acho que eu fui tão longe que eu consegui ver a terra. E tudo que eu vi foi muito fantástico, foi tudo maravilhoso. Tem uma autora que é muito conhecida de todo mundo, que trabalha com esse tema, que é a doutora Elizabeth Kübler-Ross, onde ela, como psiquiatra, começou inicialmente trabalhando no hospital psiquiátrico, de uma maneira muito humana, e ela relata assim, eu era recém-formada, e todos os meus 30 pacientes
né, esquizofrênicos graves tiveram alta e voltaram para os seus lares, pelo amor que ela, né, colocava na sua assistência ao paciente. E depois dessa experiência como psiquiatra, ela foi lidar na pediatria com pacientes com câncer, né? E muitos pacientes com câncer chegam à morte, né? Infelizmente, o câncer ainda tem essa trajetória. E ela lida com essas crianças, com esses marimbondos, de uma forma tão natural com a morte, que ela conversa com esses pacientes. E muitos desses meninos, dessas crianças, têm experiência de quase morte. E nos livros dela, quando os relatos dessas crianças é de que elas viram anjos na linguagem infantil, e que elas viram luz. Tem outro autor também bastante interessante, bastante lido, que é o Dr. Raymond Moody Jr., onde ele tem 3 livros que ele trata somente das experiências de quase morte. E todas essas experiências relatadas por ele são pessoas que viveram situações tão fantásticas, tão maravilhosas, um plano espiritual tão bonito, que muitos deles têm dificuldade de voltar, muitos deles não querem voltar. Então, será que com a gente vai ser diferente? Eu acho que não, né? Ainda mais com essa consciência que a gente tem dos valores, né, espirituais, do valor que a gente coloca em nossa vida, né? E assim, para que a gente possa compreender e valorizar mais a vida, Jung tem uma metáfora que eu acho muito bonita, que ele fala que as nossas vidas, né, o nascer e o morrer, é como o nascer e o pôr do sol. O sol nasce, né? Ele chega no seu pico máximo ao meio-dia e depois vai haver o declínio desse sol com o entardecer e o morrer do sol. E assim também somos nós em nossas vidas. Nós nascemos, né? Aliás, nós renascemos, porque essa não é a primeira vez que nós estamos aqui na Terra. Com certeza já vivemos milhares e milhares de vezes de vidas, como homem, como mulher, né? Como todas as possibilidades que temos de reencarnar sexualmente no corpo de homem, no corpo de mulher, etc e tal. E vivemos, né, na nossa primeira infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, com a energia toda para fora, colocando energia de construção, de estudar, de fazer faculdade, de constituir uma família. E depois da família constituída, vem os filhos, vem os netos, e no pico do sol, né, na metáfora que Jung usou, nós damos uma paradinha e devemos internalizar e reconhecer que o sol vai começar a se pôr. Olha que metáfora linda e maravilhosa. O sol vai começar a se pôr. O que significa esse pôr do sol para cada um de nós? O que, né, devemos fazer nesse pôr, nesse declínio do sol? Quais são os valores que vão existir em nossa alma? É o que ele chama de metanoia, né? O que é a metanoia? É um processo de transformação de valores. Quando antes a nossa energia era toda colocada para fora, para construir, para comprar, para institucionalizar a família e tal, nós agora nos aquietamos e colocamos essa energia para dentro, para construir valores e dialogar com a nossa essência, com o nosso espírito, né? É aí nesse momento que a gente começa a questionar, né? E reconhecer, né? Como é que está a nossa vida? Quais são os valores que eu agreguei à minha vida, né? Que sentido eu dei à minha vida? Que sentido eu posso dar à minha vida? Porque, inclusive, quando a gente estava falando lá da morte, dos entes queridos, às vezes a gente passa tão distante da nossa família, tão distante dos nossos entes queridos, demoramos tanto para dar um alô, para visitar, para abraçar, para beijar, para dizer eu te amo. Quantos pacientes meus me dizem, eu tenho dificuldade de abraçar minha mãe, eu tenho dificuldade de beijar meu pai, eu tenho dificuldade de dizer eu te amo meu pai, eu te amo minha mãe. Quantos, né? E aí o que acontece? Aí o pai e a mãe adoecem, entra no desespero, entra na blasfêmia, né? Querem recuperar o tempo perdido e às vezes é muito tarde. Quantas pessoas eu conheço, eu ouço relatos
de que o pai morreu e ele estava brigado com o pai. Existe coisa pior do que isso? Você morrer com a mágoa, você morrer com a culpa, você morrer com um sentimento inadequado porque perdeu tempo de se aproximar. Então, assim, no final, o tempo urge. É importante que a gente viva aquela música, né, do epitáfio. Queria ter amado mais, beijado mais, sorrido mais, sonhado mais. E vamos fazer isso aqui agora. Porque essa doutrina maravilhosa nos chama para isso. Nos chama para a gente dar o sentido da vida. E perguntar, como é que eu estou vivendo a minha vida? Qual é o sentido que eu estou dando à minha vida? Né? E eu fiquei assim impressionada, impactada quando eu comecei a estudar para fazer essa palestra e ouvi um vídeo da doutora Ana, né? Que ela é uma especialista em pacientes geriátricos. Ela tem muito respeito ao paciente geriátrico. Ela faz um atendimento muito diferenciado com esses pacientes geriátricos. E aí ela me fala desse livro, né? Que é um livro que eu recomendo para todo mundo, um livro chamado A Última Grande Lição, onde o autor vai falar, né, que o sentido da vida, né, quando damos sentido à vida, é quando nos dedicamos aos nossos semelhantes, olha só, e ao coletivo, à comunidade, ou quando traçamos projetos e vivemos projetos que tenham alcance e sentido. Se a gente dá uma paradinha e pensar nos ícones, né, as pessoas que se tornaram ícones do bem, da caridade, né, todas elas, né, elas buscaram auxiliar o próximo. Todas. Se a gente, né, lembrar que pertinho da gente, Chico Xavier, foi uma vida de dedicação. Chico Xavier dormia, acho que 2 ou 4 horas por dia. O tempo de vida dele acordado era atendendo pessoas, psicografando carta para as pessoas que já morreram, para trazer o consolo para a dor, né, da separação. Era atendendo os pobres, ela fazendo campanha, etc, etc. Não é? Divaldo Franco, outra pessoa que tem uma dedicação imensa ao coletivo. A irmã Dulce, Teresa de Calcutá. Então, assim, se a gente não pode ser uma irmã Dulce, uma Teresa de Calcutá, um Divaldo, um Chico, mas que sejamos pessoas que já se dão conta que é necessário pensar no coletivo. Fazer alguma coisa pelo coletivo, fazer alguma coisa sair um pouquinho da nossa zona de conforto, ou daquele ritmo de vida que é trabalhar, ganhar, acumular, comer, dormir, acordar, beber, copular, e a vida vai passando. E como a gente não se prepara, a gente não escuta o nosso eu interior, no dia da morte tá todo mundo desesperado e morrendo de medo, porque a vida não teve sentido, porque eu levei uma vida, né, para fora. Eu vivi uma vida no escritório trabalhando o tempo todo, como diz Belchior. Quanto mais eu multiplico no escritório, mais eu diminuo o meu amor. Então a gente precisa, né? A doutrina espírita, a verdade da espiritualidade, a verdade do sentido da vida, nos chama, nos convida para a gente dar sentido à nossa vida. O que eu estou fazendo em prol do coletivo, em prol do próximo? Que tempo da semana eu tenho dedicado para me aprimorar, para ampliar minhas habilidades, mas também pensar no próximo? Quanto tempo eu estou dedicando para orar, para meditar, para entrar em contato com o mundo espiritual, né? Para dialogar com os espíritos? Porque quando a gente aprimora a nós, o aprimoramento que a gente vai levar para o coletivo é muito mais fácil, tá? A gente maneja com muito mais facilidade. E neste livrinho também que eu recomendo, os livros que eu li, que eu consultei para fazer essa palestra, né? Este livro, o título dele é Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos, escrito por um homem que não se diz espírita. Aliás, ultimamente eu tenho lido alguns livros que eu tenho ficado assim embevecida,
porque eles eram pessoas agnósticas e que através da pesquisa, através da ciência, chegam ao espírito e falam de espírito e falam de reencarnação. 2 livros que eu li ultimamente que eu recomendo, que é A Biologia da Crença e A Matriz Divina. Ambos falam, no fim, eram cientistas agnósticos, materialistas, mas que a ciência e a física quântica os levaram a reconhecer o espírito. E esse daqui também não se diz espírita, e no entanto ele vai falar dos 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Eu fiz questão de anotar esses 5 principais arrependimentos para que a gente possa, né, ainda, e dá tempo, né, dá muito tempo, a gente fazer, se a gente não está plenamente satisfeito com a nossa vida, a gente dá uma guindada e mudar a maneira como a gente está levando a nossa vida, né? Então, quais foram, na pesquisa desse autor, Brownie Ware, quais foram os principais arrependimentos que as pessoas tiveram? Primeiro arrependimento. Para essa música do Epitáfio: desejaria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesma, ou para mim mesmo, não a vida que os outros esperavam de mim. Olha só, quantas pessoas vivem a vida dos outros? Quantas pessoas vivem a vida dos pais? Fazem a profissão que o pai queria, desejava, idealizava, fantasiava e não é feliz. Aqueles mais corajosos fazem a faculdade que o pai desejou, pensou, projetou e entrega o canudo ao pai e depois vai fazer a profissão que realmente gostaria, né? Quantas pessoas vivem, né, para os empregos, vivem para fora, não constroem sua própria história. Ainda bem que quando chega na metanoia, muitos dão uma paradinha, a doença chega, o sofrimento chega e eles são forçados a olhar para si mesmo e através da dor, ainda tem muita gente que precisa da dor para mudar, eles mudam, tá? Mas assim, esse é um arrependimento mas é muito comum nas pessoas. Eu tenho 2 pacientes nesse sentido, um tem 56 anos de idade, morando com os pais, né, tem uma namorada, como assim? Que vida foi que ele construiu? Né? Onde foi que ele se realizou? Eu acho que não realizou nem ele, nem o pai. Acorde, assim, muito sutilmente fui falando, né? Da necessidade dele criar autonomia, de sair de casa, constituir uma família, minimamente. Que a gente projeta e deseja e quer ir na parada e constituir uma família, né? Então, assim, o segundo arrependimento: desejaria não ter trabalhado tanto. Muita gente é pego de surpresa, né? Porque bota muita energia no trabalho, bota muita energia em acumular. E esse momento que nós estamos vivendo agora do coronavírus, a gente está aprendendo que a gente pode viver com simplicidade, pode viver com pouco. E assim, basta viver com simplicidade, com pouco, que a gente começa a acumular o dinheiro que a gente não gastou, né? Todo mundo está passando por isso. Então, assim, esse momento agora está mostrando a gente: olha, você pode viver com pouco. Você não precisa trocar de roupa todos os dias, né? Olha, você pode repetir uma roupa a semana toda, para nós mulheres, né? Então, assim, desejaria não ter trabalhado tanto. Isso está no epitáfio também, lá da música. Terceiro, desejaria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Gente, eu lembro daquela pessoa que eu falei que o pai morreu e ele estava brigado com o pai. Por quê? Dificuldade de expressar sentimentos. Quantas pessoas, né, faz a introjeção, engole e não expressa esses sentimentos. Quantas pessoas têm vontade de dizer eu te amo e não dizem? Quantas pessoas perdem tempo em ser humildes na expressão do sentimento, quer esconder por vaidade, por orgulho,
perdem tempo, né? De estar amando, de estar vivendo essa coisa boa, quer dizer assim, eu te amo, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Graças a Deus, na minha casa, isso é bastante comum, a gente se declarar, eu e os meus filhos, que a gente se ama, que a gente se quer bem, que a gente sente saudade, né? O terceiro arrependimento, desejaria ter ter tido a coragem de, não, já falei. O quarto arrependimento, desejaria ter ficado em contato com meus amigos, né? Às vezes o cansaço nos distancia dos amigos. É interessante como a gente tem vivido uma experiência legal, porque assim, eu tenho muitos amigos, mas o trabalho, as demandas, os compromissos, a gente não conversa muito com os amigos. E esse momento de distanciamento, de isolamento social, tenho feito lives com as amigas e está sendo muito gostoso, muito gratificante. Então, a gente precisa chamar os amigos para nossa casa. A gente precisa botar a mesa com um cafezinho e tomar com os amigos. Que delícia! Né? Tão simples, tão barato. E por que a gente não faz? Né? Para que isso não fique na nossa coletânea de arrependimentos. E por fim, as pessoas disseram: desejaria ter me permitido, adivinha o quê? Ser mais feliz. Ser mais feliz. Custa tão pouco ser feliz, né? E onde é que a gente encontra a felicidade? Nas coisas simples da vida. Nas coisas mais simples da vida. Felicidade em você ter alguém para dizer boa noite, ter um bom sono, né? Eu todos os dias da minha vida, quando eu acordo, eu dou bom dia a meus filhos, todos os dias. É tão gostoso, não? A gente ter alguém para desejar bom dia, porque quando a gente deseja o bom dia, a gente está tirando um pouquinho do melhor da gente para dar à pessoa, né? É muito simples ser feliz. E a felicidade, ela elimina os condicionamentos. Quem coloca condicionamento para ser feliz nunca vai ser feliz. Porque acaba um condicionamento e vai para outro condicionamento. Acaba um condicionamento. Então, assim, a felicidade está na simplicidade da vida. Toda segunda-feira à tarde, eu coordeno um grupo de estudo. Gente, você não tem ideia, vocês não fazem ideia como eu sinto felicidade de estar interagindo com as pessoas, né? De estar trocando conhecimento, de ter sido exigido de mim que antes eu estudasse, que antes eu lesse, sabe, assim. E esse momento é plenitude. Eu sempre brinco com eles quando eu digo assim, é inenarrável o prazer de estar com vocês estudando, sabe? Então, assim, não vamos deixar o tempo passar. Não vamos deixar lembranças negativas nossas quando a gente partir, porque isso é real, tá? A doutora Ana Cláudia Arantes, né, que trabalha com pessoas já de idade, ela trabalha com cuidados paliativos, ela tem uma experiência enorme com a morte, porque ela lida com isso no seu dia a dia. E ela chama a atenção dos 3 tipos de morte que a gente pode ter, né? A primeira morte é a morte do corpo físico, de fato, né? É a morte quando quando a borboleta deixa o casulo e voa. Eu achei essa metáfora fantástica, né? Então, assim, o nosso corpo físico é o nosso casulo. E um dia esse casulo não vai mais prestar pra gente e todos nós vamos querer voar. Voar para um mundo melhor, para um plano melhor. Nosso lar já ficou pequeno para a gente, porque nosso lar foi descrito há 30 anos atrás, outras colônias já surgiram, e nós com certeza iremos para uma colônia muito melhor. Mesmo porque, né, segundo o conhecimento da doutrina espírita, isso é muito confortante, nós estaremos inexoravelmente no céu que nós construirmos. Estaremos onde a nossa consciência nos levar. Nossas crenças, nossa certeza do que nós construímos, tá? Então, assim, o casulo não vai mais prestar pra gente. E a gente vai honrar, respeitar e deixar esse casulo lá e voar, né? Voar bem alto, tá? E que deixe-nos voar. Não nos prendam desnecessariamente em máquinas. Deixe-nos voar.
A segunda morte, ela fala do momento do enterro e da cremação. Enterro e cremação por espírito tanto faz. Um é porque o casulo vai ser transformado em pó através de uma queimação, né, mais rápido, e o outro, o casulo vai se deteriorar, o corpo físico vai se deteriorar, vai se decompor paulatinamente. E a terceira forma de morte, de morte que ela fala é o que a gente vai deixar aqui. Que lembranças a gente vai imprimir pela nossa vivência e como é que as pessoas vão ou esquecer da gente ou lembrar da gente. Né? Quais são as marcas, as boas marcas? Eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão lembrar de mim pelas minhas risadas que eu dou. Aliás, essa é a minha marca, né? Então, assim, eu sorrio muito, eu gosto muito de sorrir. As pessoas vão lembrar de mim dos grupos de estudo que eu participo, vários, né? Então, assim, quais são os valores mesmo que eu vou deixar, que marcas mesmo que eu vou deixar quando eu partir, quando eu voar, né? Quando eu criar minhas asas de independência espiritual e vá para outros planos. Em resumo, é isso que importa das nossas vidas. É a partir da internalização, né, desses pontos que eu tentei trazer para vocês, é que a gente não vai ter medo do Covid-19, dessa doença aí, né? Arrebatadora, transformadora, é uma doença que veio para mobilizar a todos, indistintamente, equanimemente, para novos valores, para novos protocolos internos, para a gente aprender a contemplar a natureza, né? Contemplar o mar, contemplar a chuva, agradecer sempre, aprender a dialogar com o nosso eu mais profundo, dialogar com nossos sentimentos, aprender a meditar, aprender a ser grato, agradecer sempre ao que recebemos da vida, né? As pessoas que fazem parte da nossa vida, quanta gratidão eu tenho aos meus amigos. Não são pessoas essenciais, importantíssimas para a minha vida, para o meu crescimento. Sem eles, eu seria menos. Sem meus filhos, eu seria menos, tá? Então, assim, só retomando um pouquinho as palavras que estavam ditas no Evangelho sobre o amor, sobre o sol, sobre a liberdade, sobre a libertação, né? Então, assim, nós estaremos, à medida que nós aprendemos essas verdades, nós estamos mais livres para viver sem medo, para viver com plenitude, para viver uma vida que vale a pena ser vivida, porque eu estou saciada da vida e eu quero mais vida. E como eu disse, a vida existe nos dois planos, né? O amor reina nos dois planos, tanto nesse plano que ainda estou no casulo, como no outro plano, quando eu me libertar deste casulo. Eu convido a todos vocês, neste momento, a viverem a vida com plenitude. E viver a vida com plenitude significa ter gratidão. E como gratidão, nós vamos orar, agradecendo a Deus esse momento em que estamos em conexão com a espiritualidade maior, e não tenho dúvida disso. Agradecer a Deus pela presença dos amigos espirituais, e cada um traz esses espíritos de acordo com as suas crenças. As pessoas pensam na Nossa Senhora, as pessoas pensam nos anjos. Nós espíritas já temos uma referência de espíritos iluminados, agradecendo aos bons espíritos, porque nesta vida entramos em contato com essa verdade que nos liberta, com essa verdade que nos faz mais plenos, essa verdade que nos ensinou a amar e sentir a dor do nosso irmão que sofre, e sentir compaixão pelo nosso irmão que sofre, e sentir desejo e realizar, a diminuir a dor desse irmão que sofre, seja em que aspecto for, até fazendo oração em casa, pelo assaltante, pelo que rouba ainda, porque ele está nessa situação
por uma limitação, que nós já saímos desse patamar. Agradecer a Deus por todas as possibilidades que temos de ter uma vida plena. Uma vida onde não nos arrependeremos de nada que fizermos. Porque já temos essa consciência de trazer o melhor para nós e para todos aqueles com os quais nós convivemos. Que assim seja a nossa vida e que assim seja o nosso dia a dia em todos os dias que nos faltam aqui na terra. Em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais, encerramos essa tarefa desta manhã. Só para completar, lembrar de que a nossa casa, né, o Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles, tem um trabalho caritativo, assim, que não temos palavras para traduzir o bem que esse trabalho realiza, né, na coordenação de Verônica Menezes, que é o Badu, está sempre pedindo, né, que vocês dêem um pouquinho do muito que vocês têm, porque as 170, eu acho, se não me engano, famílias que são atendidas pelo Badu, tem muito menos do que nós. Isso aí a gente não tem a dúvida. E nessa época em que está todo mundo parado, sem poder vender a laranjinha, né, para sobreviver, é que eles mais estão precisando do Badu. Então o Badu recebe gêneros alimentícios lá no próprio centro, e a gente divulga muito o dia que vai estar com as portas abertas para receber, como também doações financeiras que a gente vai estar divulgando também. Aliás, já está sempre divulgado como é feito esses depósitos. Além do Badu, né, nós estamos vivendo um período de chuva muito intenso e a nossa casa foi pega, né, por essa chuva e teve uma inundação muito significativa. Vamos, a partir de segunda-feira, estar estabelecendo uma campanha para recuperação. Para vocês terem ideia, o quanto precisa de ser recuperado o teto, o orçamento da obra está em torno de R$24 mil. Então, se todo mundo doar um pouco que puder, ou muito que puder, né, de repente a gente pode querer alguém que dê 50% desse valor, nós estaremos informando, nós vamos passar para os amigos, e vocês que são meus amigos, que estão me ouvindo, podem aguardar que eu vou mandar para vocês como é que se dá o processo da ajuda para essas duas campanhas, tá bom? Então, mais uma vez, eu esqueci de fazer a prece no início, peço desculpas, né, porque a gente se coloca logo querendo começar a conversar, eu esqueci, mas eu fiz a prece final, que valeu para os dois momentos. Agradecer mais uma vez, e que todas as quintas-feiras, todos os sábados de manhã, o Joana de Ângeles está mantendo essa programação de palestra por via eletrônica, tá? Um abraço no coração de todos, muito obrigada pela atenção e até a próxima.